Então, vamos começar mais uma vez o nosso Tadel. E o título essa noite é Você em relação a Deus. Você em relação a Deus. É algo que nós precisamos pensar, é um título muito interessante. Como que eu estou em relação a Deus? Como que você está em relação a Deus? Nós queremos muito de Deus, isso é certo. Nós esperamos muito de Deus, isso é mais certo ainda. Mas como que nós estamos diante desse Deus? Nós ouvimos a irmã dar um testemunho aqui de vitória que Deus concedeu sobre a vida dela. E quando ela conversava comigo nesse dia, eu ainda disse para ela a esse respeito. Agora é você em relação a Deus. Porque Deus em relação a você, Ele está mostrando ser fiel. Deus se mostra ser fiel para nós. Agora e nós diante desse Deus? É engraçado que há, nesse presente século, diante dessa humanidade, um jogo de interesse muito grande, onde as pessoas elas procuram Deus pelo interesse e não para adorar a Deus. Diferente sobre nossa vida aqui essa noite, que estamos aqui para adorar e servir o Senhor. Amém, igreja? Então essa é a parte 1 dessa ministração. Você em relação a Deus. Tadel, treinamento avançado de líderes. Sabemos que todos nós podemos e devemos ser líderes, pelo menos de uma microcélula, que é o discipulado de 1 a 1. Se você não está falando de Jesus para alguém, comece a falar de Jesus para alguém. Se você não está arrastando alguém para dentro de uma célula, comece a fazer isso em nome de Jesus. E que a igreja entenda isso, e que nós venhamos não trocar também o dia da nossa reunião de célula que tem perto da nossa casa. Vamos frequentar a reunião de célula, não deixe de frequentar a célula, tá? TSD, o tempo sozinho com Deus. Os discípulos que já estão sendo discipulados, estão sendo orientados a esse tempo sozinho com Deus. E eu tenho orientado a igreja em todas as mensagens a você já ir separando o seu tempo sozinho com Deus. A você já se acostumar a ter um tempo para Deus, tá? Então é de suma importância o seu tempo sozinho com Deus. Todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Ser multiplicadores e não divisores. Amém? Diante dessa palavra, você em relação a Deus, nós vamos ver aí a resposta de uma pergunta. Quem é você aos olhos de Deus? Quem é você aos olhos de Deus? Deus olha para nós e o que Deus vê, meu irmão? Deus olha para você e o que Deus vê? Deus vê um homem compromissado? Deus vê uma mulher compromissada? Deus vê um jovem compromissado? Deus está vendo aí um jovem compromissado? Alguém que tem compromisso com a palavra dele? Deus está olhando para você, está vendo em você então a obra sendo realizada? Deus está vendo a obra sendo cumprida através da sua vida? Ou você tem deixado o inimigo derrubar tudo aquilo que Deus construiu? Ou você tem deixado o inimigo roubar tudo aquilo que Deus lhe deu? Ou você tem saído do propósito de Deus? Foi dito já aqui esta noite que quando nós começamos a murmurar, nós saímos do propósito de Deus. Quando nós começamos a reclamar, nós saímos do propósito de Deus. Quando nós começamos a desobedecer, nós saímos do propósito de Deus. Deixa eu dizer algo para você muito importante essa noite, preste muita atenção. Seja você quem for, Deus espera muito de você. Às vezes o inimigo está dizendo que você não consegue, mas Deus diz que você consegue. O inimigo está querendo fazer festa com a sua derrota, mas o Senhor está querendo fazer festa com a sua vitória. Aleluia! Quem recebe glorifica o nome do Senhor esta noite. O Senhor quer fazer uma festa com a sua vitória. Enquanto o inimigo peleja para te derrubar, o Senhor estende a mão e diz: pega na minha mão, meu filho, porque eu vou te colocar de pé, porque você em relação a mim é um vaso precioso. Aleluia! Somos vasos preciosos diante do Senhor. Então, meu irmão, abra o seu coração para essa ministração e aprenda realmente a se portar diante de Deus. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos para você entender a resposta dessa pergunta, Quem é você aos olhos de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos o quê? Santifique. E o mesmo Deus de paz
vos santifique. Em o que, igreja? Em tudo. Vamos parar só na parte A desse versículo aqui. Então aqui, ó, quem é você aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar, separados diante de tudo, separados para servir a Deus. Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para sermos separados do mundo. Nós não podemos estar misturados com o mundo, mas separados do mundo. Isso é o que Deus olha para nós e enxerga. Deus olha para nós e enxerga um povo separado. Deus olha para nós e enxerga um povo diferente. Então nós não podemos ser igual. Deus está olhando, Ele tem uma expectativa a meu respeito. Ele tem uma expectativa a seu respeito. Mas nós vivemos em um momento em que o jogo de interesse, como eu disse aqui essa noite, é muito grande. Porque a preocupação em benefício próprio é enorme. Mas a preocupação em adorar e servir a Deus e ser separado é pequena. Mas eu quero ministrar na tua vida aqui esta noite, que o Espírito Santo de Deus vai encontrar uma fresta, ainda que seja pequena, no seu coração. E Ele vai entrar, e Ele vai mudar a sua história em relação a Deus. E Ele vai mudar a sua vida em relação a Deus. Porque você vai começar a ter tempo com Deus. Porque você vai começar a orar a Deus. Você vai começar a ser separado para a obra de Deus. Você vai começar a ser separado para fazer a vontade de Deus. E Deus vai abençoar a sua vida. E Deus vai abençoar a sua família. E Deus vai acrescentar sobre a sua vida, porque você está sendo obediente ao Senhor. Então Ele espera. Deus, o mesmo Deus de paz, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, esse versículo é maravilhoso. E todo o vosso o quê? Espírito e alma e corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos em um corpo. A Bíblia diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Muito cuidado. Deus olha para nós e nós precisamos estar irrepreensíveis. E não sendo corrigidos toda hora. E não sendo chamados à atenção toda hora. Mas de uma maneira irrepreensível, de uma maneira a qual nós estamos agindo para agradar a Deus. Se você de alguma maneira não está agindo para agradar a Deus, essa ministração não está chegando à toa diante dos seus olhos e diante da sua vida e no seu coração esta noite. Deus está dizendo para você: tome uma postura enquanto você pode, porque a Bíblia diz que nós devemos nos conservar irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. E é por isso que nós precisamos estar irrepreensíveis. E é por isso que nós precisamos estar separados. O Senhor olha para nós e Ele quer enxergar esse povo irrepreensível. O Senhor olha para você esta noite e Ele quer abençoar a sua vida de uma maneira tal, a qual você seja completamente cheio da graça e do poder do Senhor, mas que você viva de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus é o mínimo que nós devemos fazer hoje, meu irmão. E nos preocupar em agir hoje, com certeza. Mas tem um outro texto para você. Jeremias capítulo 31, versículo de número 12. Diz assim: hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto, e o azeite e os cordeiros e os bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. E nunca mais andarão tristes. E a sua alma será como um jardim regado, porque o Senhor é quem rega a nossa alma. O Senhor é quem abençoa a nossa vida. A nossa vida, que é então a alma, só é abençoada quando ela é regada por Deus, quando ela é colocada diante de Deus. E eu digo para você esta noite: coloque a sua vida diante do Senhor, para que a sua vida seja como um jardim regado, e para que você não venha andar triste, mas para que você alegre o seu coração.
Quantas pessoas que estão vivendo tristes pelos cantos. Quantas pessoas que estão vivendo chorando pelos cantos. Quantas pessoas que estão achando que não conseguem. Quantas pessoas que estão pensando que a vida não está tendo valor nenhum. Quantas pessoas, às vezes nós temos algumas dessas pessoas aqui esta noite, que estão tristes, jogadas pelo canto. Tudo que você tem feito não tem dado certo. Tudo que você tem experimentado tem dado errado. Você tem se esforçado e não tem dado em nada. Você tem feito, mas não tem visto o resultado. Preste atenção, o Senhor, Ele quer regar a sua alma. O Senhor, Ele quer regar a sua vida. E quando o Senhor regar a sua alma será então como esse jardim que o Senhor está dizendo que você não vai andar mais triste. Porque aqueles que estão na presença do Senhor, eles alegram o coração, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às turbulências da vida. Então alegre o teu coração, porque o Senhor te trouxe aqui esta noite, porque Ele quer regar a sua alma. Quantos querem ser regados pelo Senhor aqui esta noite? Abra a boca e glorifique o nome do Senhor. Quantos querem ser regados pelo Senhor aqui esta noite? Aleluia, glória a Jesus. Regue, Senhor, regue o teu jardim aqui esta noite. Regue o teu jardim aqui esta noite. Quantas pessoas que querem ser regadas? Levante uma de suas mãos bem alto. Quantas pessoas querem ser regadas? Levante uma de suas mãos bem alto. Senhor, em nome de Jesus, derrame agora, Pai, sobre o teu jardim, água o teu jardim, rega o teu jardim aqui esta noite. O Senhor está regando a tua vida para a alegria, e quem pode sentir essa alegria, glorifica o nome do Senhor. Ele está regando esse jardim para a cura, Ele está regando esse jardim esta noite para as bênçãos celestiais, e só aqueles que recebem, abre a boca e diga glória a Deus, e pode aplaudir o nome de Jesus Cristo esta noite. Oh, glória a Jesus. Como jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Profetizo isso na tua vida aqui esta noite. E nunca mais andarão tristes. Profetizo isso na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Olha que nós estamos falando de Bíblia, viu? Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Oh, glória! Deus olha para esta geração, Deus olha para a minha e para a sua vida aqui esta noite, e Deus espera de nós isso. Deus espera que nós venhamos levar a palavra para aquele que está perdido no pecado, e essa palavra vai salvar aquela pessoa, e essa palavra vai levantar aquela pessoa. Ah, irmão, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer isso, aquele que converter aquele que está em pecado, e fizer converter do erro do seu caminho um pecador, ele salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. Ele rega a nossa alma para que nós sejamos alegres e para que nós não venhamos nos entristecer, mas Deus espera algo de nós. Deus espera algo desse jardim. Deus espera algo relacionado à sua obra. Deus espera algo de nós, e não uns crentes cheios de mazelas, uns crentes preguiçosos, pessoas que não estão nem aí para a obra de Deus. Mas Deus espera de nós alguém que faz a sua obra, alguém que se preocupa com Ele. Então alguém que se preocupa com a casa de Deus, alguém que se preocupa com a célula, alguém que se preocupa com o discipulado, alguém que está preocupado em falar a respeito da obra de Deus, alguém que está preocupado em falar de Jesus para um perdido, para que a multidão de pecados daquele perdido seja coberta, para que a multidão de pecados daquele perdido seja perdoada. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite. Eu sei que nós somos pecadores, mas a misericórdia de Deus está aqui hoje para perdoar os nossos pecados, porque Ele está regando esse jardim, Ele está regando esse jardim, Ele está regando a nossa vida, e a misericórdia do Senhor nos alcançou, e a misericórdia de Deus te alcançou aqui esta noite. Seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aonde você colocar a planta dos teus pés, que Deus abençoe a sua entrada, que Deus abençoe
abençoe a sua saída, que Deus abençoe aquilo que você tem feito, que a sua palavra seja abençoada, que os seus pensamentos sejam abençoados. Ei, meu irmão, que a sua vida seja uma vida de bênção e que Satanás seja um derrotado, mas que você seja um vitorioso em nome de Jesus. E só quem recebe glorifica o nome de Jeová esta noite. Aleluia, glória a Jesus. Mais Bíblia, preste atenção nisso aqui. O homem é o santuário do Altíssimo, mas infelizmente poucas pessoas percebem a realidade espiritual dessa profunda verdade. Nós somos santuário do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar em nós. Ele não quer só visitar, Ele quer habitar. Quando o Senhor se fez carne, Ele tabernaculou, nós vamos ver isso aqui mais adiante, para que eu e você pudéssemos ter a presença dele em nossa vida. Então, quando o Senhor olha para esse jardim que Ele está regando para nunca mais ser triste, quando Ele olha para estas vidas que estão aqui esperando tanto dele, às vezes com tantos pedidos, não é verdade? Às vezes assim, com a mente cheia de coisas relacionadas à nossa família, ao nosso bem-estar, ao nosso físico, com tantos pedidos para fazer para Deus, mas Deus olha e diz assim: ei, ali está alguém que eu quero habitar, ali está alguém que eu quero morar, ali está alguém que eu quero viver com Ele, ali está alguém que eu quero habitar dentro daquele corpo, para que eu possa abençoá-lo de dia, para que eu possa abençoá-lo de noite, para que eu possa abençoá-lo pela madrugada. Deus quer habitar no seu corpo pela presença do Espírito Santo de Deus. O homem é o santuário do Altíssimo. Então é por isso que nós não podemos ficar sujando o santuário. É por isso que nós não podemos agir de qualquer maneira com esse santuário. É por isso que nós temos que olhar como que nós temos agido, como que nós temos feito, o que nós temos feito com esse santuário. Então preste atenção, meu irmão, porque o Senhor, Ele habita nesse corpo, então não é de qualquer maneira, e Ele olha para mim e para você aqui esta noite, e pela habitação do Espírito Santo, Ele quer curar, e pela habitação do Espírito Santo, Ele quer libertar, e pela atuação do Espírito Santo, Ele quer salvar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te capacitar, Ele quer te dar força, Ele quer te levantar, Ele quer erguer a sua cabeça, Ele quer te alegrar, Ele quer te dar vitória. Essa é a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre nossa vida. Um versículo conhecido que já virou jargão na igreja evangélica, João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Deus quer fazer completamente ao contrário do que o inimigo propõe. O inimigo propõe a derrota, Deus te propõe a vitória. O inimigo propõe a tristeza, Deus te propõe a alegria. O inimigo propõe a enfermidade e Deus te propõe a cura. O inimigo quer te impedir e o Senhor quer que você realize. O inimigo quer te humilhar e o Senhor quer te exaltar. O Senhor quer te honrar. O Senhor quer que a sua palavra seja válida. O Senhor quer que você seja reconhecido pelo seu testemunho. O Senhor quer que você seja reconhecido pelas suas obras, pelas boas obras que você tem feito pela palavra, pela maneira que você tem se comportado no trabalho, pela maneira que você tem comportado com seus amigos, na sua casa, na igreja, fora da igreja, onde quer que você anda. O Senhor olha e tem expectativa relacionada à sua vida. Então se comporte de acordo com a vontade de Deus. Nosso corpo é santuário do Senhor. Preste atenção nisso aqui. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Dessa forma, o homem nascido de novo é o templo de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos templo de Deus. E quando um homem é nascido de novo, a Bíblia diz que as coisas na vida dele se fazem novas. Meu irmão, se ainda tem algo na sua vida que não se fez novo, você precisa nascer de novo, para que você se torne o templo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus habite na sua vida. O Espírito Santo não habita em trevas. O Espírito Santo não habita, não há. Se a casa é trevas, o Espírito Santo não mora nela.
Às vezes a pessoa vem na igreja, sente a presença de Deus, sente a presença do Espírito Santo. No momento da oração, aquela pessoa até é tocada pelo Espírito Santo de Deus, mas quando termina o culto, aquela pessoa está vazia novamente, porque o Espírito Santo não pode habitar no corpo dela, porque ela não é nascida de novo, porque ela não é nova, porque ela não é transformada. E alguém só é transformado quando ele é nascido de novo. E alguém só é transformado quando ele é feito uma nova criatura, quando ele é criado novamente, quando as coisas antigas passam e tudo se faz novo na vida dele. Aí esse é nascido de novo. E esse nascido de novo, ele se torna templo de Deus. Eu quero profetizar aqui esta noite, se alguém em nosso meio ainda não é templo de Deus, a partir desse momento, você vai ser templo de Deus. Você vai ser templo de Deus. O Espírito Santo vai habitar nesse templo. O Espírito Santo vai fazer novo na sua vida. São vícios que serão vencidos, são problemas que serão vencidos, são dificuldades que Deus vai te dar força para vencer. Meu irmão, nada acontece como passe de mágica. Você precisa de uma atitude. Nós ouvimos o testemunho da irmã aqui esta noite e eu tirei um aprendizado ali. Eu não sei se a igreja prestou atenção. Ela pediu uma oração para que tivesse um emprego para o seu esposo, mas é engraçado que ela não ficou com os braços cruzados. O que é que ela fez? Quem lembra? Ela pegou o telefone e ligou procurando se tinha o serviço. Às vezes nós queremos as coisas de Deus e nós estamos lá sentados esperando Deus ir lá e fazer a mágica. Deus não faz mágica, meu irmão. Deus não faz mágica. Você precisa fazer a sua parte. Se você quer ser liberto de algum tipo de vício, de algum tipo de problema, você vai ter que dar o passo para a liberdade. Você vai ter que dizer não. Você vai ter que assumir um compromisso com Deus. Você vai ter que dizer: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, me lava. Senhor, me transforma. Senhor, vem habitar na minha vida. Me dê força para vencer. Me dê força para superar, me dê força para passar por isso. Peça o Senhor e ande de acordo com a palavra de Deus. A palavra nos ensina então, meu irmão, a sermos templo de Deus. Que o seu corpo seja templo do Espírito Santo esta noite, em nome de Jesus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, amada igreja, Jesus já existia desde o princípio. E agora ele tabernaculou, ou seja, veio habitar num corpo de um homem, para que todos os que queiram ser salvos se abriguem nele e se relacionem com Deus. Todos que querem ser salvos. Quantos querem ser salvos aqui essa noite? Erguam de suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho a impressão que morar no inferno na eternidade deve ser muito triste, meu irmão. Então, se nós queremos ser salvos, tem aqui uma palavra-chave nessa explicação: relacionar com Deus. O tema desse mês é desenvolvendo intimidade com Deus. E eu termino aqui essa noite nessa reflexão falando de relacionamento com Deus. Nós só vamos ter intimidade se nós começarmos a ter esse relacionamento. Nós só vamos começar então a desenvolver essa intimidade se eu começar a me relacionar com esse Deus. Se eu abrir então o meu coração para a entrada do Espírito e para a morada do Espírito na minha vida. Meu irmão, eu não estou aqui esta noite para dizer nada a respeito do seu erro, nada para falar a respeito do meu erro, porque todos nós erramos e todos nós somos pecadores. Mas eu estou aqui esta noite para te dizer que há um desejo no coração de Deus em habitar na sua vida, em habitar no seu corpo, em fazer de você alguém separado, em fazer de você alguém novo. Há um desejo de Deus em liberar uma força do céu sobre a sua vida, para você vencer as dificuldades, para você vencer os problemas. Há um desejo de Deus em regar a sua vida, para que a tristeza seja mortificada e para que a alegria seja vivificada na tua vida. Há um desejo de Deus de abrir uma porta aonde o diabo fechou. Há um desejo de Deus de fazer bem sucedido. Há um desejo de Deus de que você seja liberto. Há um desejo de Deus que você seja salvo. Há um desejo de Deus que você saia daqui esta noite cheio do Espírito Santo e glorificando o nome do Senhor. Satanás, ele tem planejado as derrotas, mas Deus tem planejado as vitórias. Satanás, ele maquina o mal,
Satanás, ele propõe a destruição. E Deus está assim: à noite esse povo vai estar na minha casa, e eu vou entregar uma palavra sobre a vida deles, e você será derrotado mais uma vez. Porque enquanto você propõe o mal, eu proponho o bem. Enquanto você quer destruir, eu quero construir. Enquanto você quer colocar enfermidade, eu quero colocar cura neste povo. Eu quero fazer deste povo um povo separado. Eu quero fazer deste povo um jardim regado para serem alegres. Um jardim regado. Ao fazer esse estudo hoje, essa palavra tocou muito em meu coração. Um jardim regado pelo Senhor. Quando nós somos regados pelo Senhor, nós somos vivificados. A situação não é boa, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Às vezes está muito difícil, mas eu sei quem é que está habitando aqui dentro. Eu sei quem é que está aqui dentro. Eu sei que Ele está comigo, que Ele não me abandona e que Ele não me deixe. Que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida aqui essa noite muita paz. Que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida aqui essa noite convicção. Convicção de que a palavra levanta o caído. Convicção de que a palavra faz coisas maravilhosas acontecerem em nossa vida. Não é mágica, é a palavra. Que esta palavra tem um efeito maravilhoso e que você consiga a sua vitória. Como nós ouvimos aqui hoje no testemunho, que a sua vitória também chegue, que a sua libertação também chegue, que as portas também se abram para você, que você seja realizado pelo poder de Deus, mas que você caminhe de acordo à vontade do Senhor. Quem somos nós diante de Deus? Quem é você em relação a Deus? Um desobediente? Quem é você em relação a Deus? Um pedinte? Quem é você em relação a Deus? Uma figurinha carimbada? Às vezes nós caminhamos pelas ruas, em uma cidade pequena como a nossa, as pessoas que vivem pedindo, a gente já até sabe quem é. Aí quando você vê a pessoa de longe, você já fala assim: já vem pedir mais alguma coisa. Já vai pedir mais alguma coisa. Eu vejo algumas cenas aqui acontecer, que eu fico assim pensando. Tem algumas mulheres aqui na cidade que elas passam em alguns estabelecimentos comerciais e os donos do comércio já sabem que elas chegaram ali para pedir. Já está separado as moedinhas. Tem 3 montinhos de moedinha, são 3. Cada uma pega o seu montinho e vai embora, nem pede mais. Passa, já vi isso acontecer diário aqui, meu irmão, em muitos estabelecimentos comerciais. Quem é você em relação a Deus? Aquele que Deus olha e fala assim: já vem pedir de novo. Já vem pedir de novo, só sabe pedir. Só sabe pedir, só quer levar, só quer levar, só quer levar. Nunca quer trazer, nunca quer entregar o corpo como um sacrifício vivo e agradável diante do meu altar. Nunca quer me prestar um culto, nunca quer louvar o meu nome, nunca quer me adorar. Quem é você em relação a Deus? Isso é sério. Nós vimos aqui diante de vários textos bíblicos o que Deus espera de nós, o que Deus quer que nós sejamos. Um jardim regado por Ele para sermos sempre alegres. Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis. Deus quer que nós sejamos fiéis. Deus quer que nós sejamos constantes. Deus quer tudo isso de nós. Mas o que nós temos sido diante de Deus? E eu conclamo a igreja a pensar nisso essa noite. O que você tem sido diante de Deus? Esta noite é um tempo de perdão. Essa noite é um tempo de restauração. Porque você pode sair daqui cheio da graça do Senhor. Você pode sair daqui com o Espírito Santo morando dentro de você. Você pode levar Ele habitando nesse corpo. E tudo pode ser diferente pela sua posição aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. No próximo Tadel, nós vamos responder essa pergunta aqui, ó. Como posso me relacionar com Deus? Como posso me relacionar com Deus? Quem é você em relação a Deus? Nós vimos na Bíblia o que Deus espera de nós. Então que você esta noite seja tocado pelo Espírito Santo, seja cheio da graça do Senhor, e que a vitória do Senhor chegue para você